Vamos nós? Vamos nós. Deixa eu fechar aqui. Pimba. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tá estranhando. Bom, obrigado por estarem aqui comigo. Nós fizemos uma alteração de dia da live, né? Seria ontem, dia 16, mas ontem a gente decidiu não fazer porque não por causa do aniversário da emancipação política de São Sebastião, mas que era aniversário da minha neta, da Alice, sabe? Não, brincadeira. Também, mas então transferimos para hoje, sexta-feira, que estaria mais tranquilo para fazer a live, né? Então eu vou dar uns toques aqui para vocês, né? Cumprimentá-los, e você já aproveita e coloca aqui se o som tá legal, se tá me vendo bem aqui, se tá tudo certo com a live, tá certo? Então lá vamos nós. Ó, Marcos Brasil tá aqui na live, não só está na live, como tá aqui me ajudando. Dá um tchauzinho aqui pra turma, Marcos. Não seja tímido. Aí, o Marcos tá dando uma força aqui, obrigado, Marcos. A Dalila, um beijão, Dalila, obrigado. O Edivaldo Heimberg, meu parceiraço lá em Marizias. Carlos Alberto, Carlinho Tralalá. Boa noite, Juan. O homem quer Pix, 100% São Sebastião. O homem não sou eu, hein? O homem é o rapazinho que tá aí na cadeira aí. Eu não quero Pix ainda não. Ainda não. Wesley Castilho, obrigado, o filho por estar aqui. Lúcio Flávio, ei, garoto. Obrigado pela presença, um abração. Boa noite, doutor Juan. Estamos juntos e sempre, obrigado. Sei disso. Família 1000, nota 1000. Kawai Lima, obrigado. Querido Mauro Costa. Tânia Cristina Júdice, diretamente de Marizias. Obrigado, Tânia, por estar aqui. Mauro Costa, boa noite, querido. Reginaldo. Meu amigo Baianinho. Baianinho é um dos companheiros que eu mais prezo. Com toda a sua simplicidade, extremamente fiel. Abração, Baianinho. Fabiano, Zé Luiz, como você diz, vai comendo, Raimundo, o negócio tá bravo por aqui. Mercedes, minha irmã, Genoveva, super beijo, obrigado. Antônio Fernandes, obrigado, Toninho. Valdemir Medeiros, olha, a chapa tá esquentando em São Sebastião, aguardando os próximos capítulos. Vamos ver aí se eu concordo com você, mas que tá esquentando, tá. Carlinho Português, Carlinho, beijo, parceiro. Amanhã nos vemos na praia lá caminhando, hein? Marcos Brasil está aqui conosco. Elisene Cardoso, Elton Romano. Elton, eu queria que você entendesse que eu nas lives, e me autorizasse, que nas lives eu uso muitas das suas reportagens, porque você é muito conciso, assim, então dá para eu fazer um resuminho rápido. Hoje, inclusive, vi uma parte da sua live ao vivo
aí no Esquimó. Parabéns, trabalho excelente. Não desanime, continue nos prestando esse serviço fabuloso de utilidade pública, né? Nós temos muita informação através do Elton, que é um pesquisador, um jornalista investigativo, isso é muito importante. Nivaldo Paulino, boa noite, vamos que vamos, vamos. Ilze Braga, Elisete Nossabem, minha linda, obrigado, Elisete, por você estar aqui, manda um beijo para mim, encontrei ele outro dia aqui no supermercado, batemos um super papo. Elisete e o Amin são do meu coração. Rodrigo Cesário, Célio Silveira, Celinho, um abraço. Leni Leite, a madrinha do meu filho Pedro, grande beijo, Leni, obrigado. Joaquim de Castro Lima, Joaquim, meu cantor, o homem da night, parceiro de longa data. Rosivaldo Silva, Luciane Bissacô. Luciane, vou te ligar para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Eu gosto muito de você, não quero que fique nenhuma má impressão entre nós dois dos nossos posicionamentos políticos. Você é minha amiga. Ana Luísa Brecht, Michel Marques, Michel, obrigado. Rairon, chefe de gabinete do vereador Wagner Teixeira, menino valoroso. Beto Teotônio, Beto, manda um chopinho aí. Rairon tá escrevendo aqui, fogo no parquinho, estão botando fogo lá em Juqueí na manifestação lá. Andréa Sampaio, Valeriano Júdice, Valério, meu lindo, beijo na Isildinha. Encontrei a Isilda 2 vezes, fazia tempo que não encontrava ela, encontrei 2 vezes aqui perto do Banco do Brasil. Muito boa enfermeira, companheira de longa data de trabalho nosso. Miriam Rodrigues, Miriam, dá um beijo no Simpatia. Fala para ele que ele mora no meu coração, que eu estou exigindo que ele fique junto com o Dr. Juan. Wanda Lima, Cira Volante. Ô Cirinha, um beijo, linda. Alexandre Furtado César, Marizias em peso aqui, hein? Tô sentindo que a eleição de 2024 em Marizias nós vamos arrebentar, hein? Muita gente de Marizias aqui. Wanda Lima, Raquel Lipe, Sérgio Paulo, Jarbas Moraes, Maria Borges de Carvalho, obrigado. Leonardo Braga, ô Leozinho, fazia tempo que eu não te vi, hein, cara, tô com saudades de vocês. O Braguinha sempre fala comigo, esses meninos saem de São Sebastião, vão pra Bahia, o Vitor, o pessoal, né, mas é bom botar o pezinho aqui, hein, vocês são muito importantes para mim. Vamos dar uma sequência aqui, não esquecendo da formação do nosso grupo, né? Que em breve serão convidados para uma reunião presencial, todo mundo aqui, para a gente poder conversar sobre o que é ser 100% São Sebastião e quais os caminhos que esse grupo aqui, ó, vai trilhar dentro da política em São Sebastião, né? Quero estar juntinho com todos vocês. Quem quiser adesivo, ó, discretíssimo, de muito bom gosto, para ser colocado no seu veículo, no vidro, no para-choque, no vidro do escritório, do consultório, no vidro da sua casa, onde você bem quiser. Nós estamos pedindo que você pegue aqui conosco no escritório, ou então lá com o Marcos Brasil. O Marcos Brasil tem bastante desse. E os garotos que nos acompanham também tem, né? Você viu alguém com adesivinhos e fala assim, ei, tem um aí pra mim? Pra pôr no vidro, né? Porque isso aqui é feito com muito amor e carinho, tá? Eu passei aqui uns slidezinhos aqui, que eu vou passando no início da live para ir relaxando vocês, né? Ontem foi o aniversário da emancipação política administrativa de São Sebastião, 387 anos. Nossa querida São Sebastião, né? Ela é uma das cidades mais antigas do país. E a gente tem dito que, nos nossos encontros, que já era para a situação administrativa e política de São Sebastião ser um pouco mais evoluída, né? Em especial nos últimos, diria, 15 anos, mais ou menos, né? Que houve um sobressalto de arrecadação dentro do município.
Então a gente poderia ter uma condição melhor para a nossa população. Mas de toda sorte, parabéns aos moradores, aos sebastianenses de coração. Um pouco triste fazer festa agora em função da tragédia, né, que se abateu aí mais em especial na Costa Sul, mas atingiu vários pontos do município, de norte a sul. Mas é uma data para comemorar, né? São 387 anos em que São Sebastião foi alçado à categoria de vila, né? Então vamos em frente. O ano que vem esperamos que se possa comemorar com mais alegria isso aqui, né? Também mostrei alguma coisinha aqui, ó, que eu tenho comentado. Terça-feira, essa agora, passada, estiveram de novo aqui os amigos e os familiares do Butica fazendo uma manifestação em frente à Câmara Municipal. Eu tive o prazer de conversar com o papai e a mamãe do Butica, que são amigos de longa data, né? E a tristeza continua entre eles. E principalmente a revolta por não se ter chegado à conclusão dessa investigação tão morosa, né? Tão lenta, mas que tanta gente sabe como é que a coisa está se desenrolando e quem são os possíveis autores desse crime, né? Desse crime. Então ficaríamos muito felizes, a população sebastianense toda, os familiares todos, que se chegasse à conclusão, né, para que se pudesse ter tranquilidade dentro desta família. Então um abraço bastante carinhoso na mamãe do Butica, no pai e nos familiares. E eu espero um dia poder dizer aqui: chegaram ao culpado ou aos culpados, e que eles paguem por isso. É extremamente covarde, que poderia ter ocorrido o acidente, né? Poderia, é um acidente, mas que não se prestasse socorro de imediato, isso é inaceitável, né? Esta é a grande covardia. Talvez se tivesse prestado socorro de imediato, o resultado poderia ser diferente. Mas vamos lá, né? Deus está aí. Deus provê. Deus provê. E a gente vai falar de vez em quando sobre isso, porque é importante, né? A gente quer acreditar nas autoridades policiais do município. Quer acreditar. E precisa acreditar. Só que eles precisam dar uma resposta para a população. Aproveitar também, ó. Lá em Barra do Saí, na Vila Saí, que eu já contei aqui para vocês que esse nome Vila Saí foi dado durante a nossa gestão à antiga Vila Baiana, por solicitação dos moradores, baianos, pernambucanos, cearenses, a gente de todo o Brasil que mora ali na Vila Saí, né? Então eles achavam que deveria ser um nome mais abrangente. Então nós decretamos a denominação de Vila Saí. A população está se movimentando, né? E a Amovila sempre foi uma entidade muito participativa. Eu lembro da minha gestão, da minha querida dona Ângela, que era a presidente da Amovila, né? Então eles fazem uma convocação aqui, ó, para uma assembleia que vai acontecer no dia 20 de março, é segunda-feira agora, próxima, às 18 horas, lá na Praça da Vila Saí. Eles vão discutir a participação da comunidade, né, e obviamente vão tirar alguma comissão representativa para monitorar e acompanhar mais a miúde essas questões do que se está propondo para os locais que foram atingidos pela catástrofe, principalmente para as famílias que perderam casas ou que tiveram as suas casas interditadas, para que se saiba o que vai acontecer, porque até agora nós sabemos pelos jornais, não há um posicionamento firme e definitivo por parte do poder público municipal. Então, eu vou pedir autorização aqui para o pessoal da Amovila
Se eu conseguir me desfazer de alguns compromissos que eu tenho aqui, eu vou até lá participar dessa reunião para ouvir como é que está a mobilização popular em cima da reivindicação dos seus direitos face ao desastre ocorrido há um mês e pouco aqui no nosso município. Então, parabéns aos moradores pela organização e que lutem bastante, sabe? Lutem bastante, porque a falta de compromisso dos governantes atuais em dar respostas aos moradores é brutal. Agora mesmo, né, eu comentei aqui no começo da live, o povo lá de Juqueí, está fazendo uma manifestação na pista. Estão lá vários veículos de polícia, etc., moradores, reivindicando respostas, reivindicando posicionamentos. Eu me solidarizo com esses movimentos todos, e só peço encarecidamente que eles façam esses movimentos de maneira pacífica, sabe? Não partam para as vias da violência, porque aí vão perder a razão, né? A grande violência já foi cometida com vocês. Foi o desrespeito a que vocês estão submetidos nos últimos anos pelos poderes constituídos no município de São Sebastião. Prefeitos que entram e não têm nenhuma postura firme e decisiva para impedir, né, que as pessoas venham a sofrer num futuro. Eu me permito aqui dizer e vou falar sobre isso, porque toda vez que eu acompanhar nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, né? Quando eu acompanhar, porque eu participo desses grupos, tenho lá a minha presença nesses grupos todos, nessas redes, toda vez que alguém fizer manifestações em que eu sinta que não foram justos com o meu governo, me permita a primeira pessoa, né? Foi um governo de uma grande equipe, mas me permito dizer aqui, no meu governo, que eles forem injustos, eu vou defender, certo? Eu vou defender o meu governo, né? Então eu não vou aceitar calado, porque se eu não defender aqueles que me ajudaram a fazer um governo bastante bom para São Sebastião, quem o fará, né? Quem fará essa defesa? Quando eles usam frases assim: nenhum prefeito nesta cidade, nenhum governo nesta cidade, todos são culpados, eu vou defender. Todos menos o nosso período de governança em São Sebastião, que foi de 2005 a 2008. Pela rigidez e pelo enfrentamento do problema, que não foi determinado por Ministério Público, por nenhum poder judiciário, por quem quer que seja, foi uma decisão administrativa. Quando nós assumimos a prefeitura em 2005, foi compromisso meu que a habitação, a moradia do cidadão em São Sebastião teria que ser em local regular, dentro da lei e segura. E para que isso acontecesse, era preciso que a gente tomasse algumas medidas que foram totalmente distorcidas pelos políticos e interesseiros da época, né? Então, nós aplicamos o programa de congelamento para que no futuro a gente pudesse, ao legalizar as áreas, oferecer uma condição melhor de moradia para os cidadãos. As pessoas confundiram tudo, né? Desvirtuaram tudo, já falei um monte de vezes isso. E alguns ainda colocam nas redes sociais algumas frases que me machucam, sabe? Me machucam. Repórteres da época, né? Que tem hoje os seus familiares ligados à administração atual, eles colocam assim: nenhum prefeito. Como não? Fizeram reportagens à época dos programas de congelamento, fizeram reportagens do enfrentamento que tivemos com vários que queriam distorcer aquilo que queríamos aplicar dentro do município. Quando eu pego algumas pessoinhas dos grupos postando assim, ó, o senhor foi quem derrubou mais casas, o senhor foi
É mentira, meu filho. O Dr. Juan não derrubou casas. O Dr. Juan cumpriu eventualmente algumas ordens judiciais emanadas de processos anteriores à minha gestão que determinavam demolição de casas. O que nós fizemos com muito vigor foi impedir que edificações fossem construídas em áreas irregulares, sem que nós fizéssemos a regularização. Porque se isso tivesse continuado, eu posso afirmar com todas as letras, se os prefeitos tivessem tido a coragem de controlar o crescimento, oferecendo aos moradores, aos munícipes, aos habitantes dessas regiões, uma opção de uma moradia mais segura, nós não teríamos essas 65 mortes que aconteceram nessa tragédia. Não teríamos. E o único governo que fez isso, tentou impedir que chegássemos a essa fatalidade, foi o meu governo. Então, quando você escrever aí alguma coisinha, saiba que eu não vou responder diretamente para você, porque não é do meu interesse ficar travando disputinhas através da internet. Agora, se pessoalmente quiserem conversar e nas reuniões que eu estiver quiserem perguntar, nós vamos argumentar com elementos bastante suficientes para dizer a vocês: não há como colocar na conta do meu governo de 2005 a 2008 qualquer responsabilidade daquilo que aconteceu nesse mês que passou aqui na nossa cidade. Atribuam a culpa dessas mortes e dessas desgraças todas que ocorreram no município aos que me sucederam, porque não tiveram o pulso suficiente de impedir que essas pessoas sofressem o que sofreram agora. Eu fiz a minha parte. Estou com a consciência absolutamente tranquila. Então, sempre que eu pegar numa rede social alguém dizendo que todos são farinha do mesmo saco, eu vou responder, porque não vão apagar o trabalho que a minha equipe fez conscientemente e com a finalidade de proteger as vidas dos moradores, ok? Então me perdoem se eu for repetitivo, mas nós não vamos engolir essas bobagens que falam eventualmente nas redes sociais. O que eu tenho reclamado aqui e colocado para vocês insistentemente, que em momentos como esse, que são, digamos, previsíveis, e o próprio Ministério Público previu isso, o município deveria estar preparado para enfrentar isso de maneira organizada e rápida. Então nós não temos plano de contingência atualizado do município de São Sebastião. Então o que se viu foi uma grande baderna. E quem sofre com a baderna por falta de competência gerencial, do município é o povo. Em especial o povo que sofreu essas violências produzidas pela chuva, pelos deslizamentos de terra. As doações que vieram para o município de São Sebastião vieram de todos os pontos do país. Foram em volume bastante grande. Isso deveria ser coordenado, administrado, dirigido, organizado pelo Poder Executivo, para que nada fugisse do controle e para que pessoas não tirassem vantagens dessa situação que imprimiu um grande sofrimento, que infringiu um grande sofrimento aos moradores do município. Mas tem muito espertalhinho no meio dessa brincadeira, No meio da tragédia aparecem os oportunistas que procuram levar vantagem do sofrimento dos outros. Então, um desperdício brutal de doações. Eu mostrei isso para vocês, denunciei aqui, que lá na quadra da Vila Amélia, por exemplo, estava um absurdo de doações lá no solo, etc e tal, e uma faixa enorme dizendo assim, produtos para descarte.
Foi só a gente denunciar, apareceu lá uma lona preta cobrindo toda a quadra, como a querer fazer a manobra do gato, né? Esconder aquilo que fez. Mas não precisou muita coisa para a gente ver que foi tão desorganizado, tão atabalhoado e tão sem destino, sem controle, e não encontrando as pessoas que necessitavam dessas doações, e não encontrando as pessoas que realmente necessitavam das doações. Isso era competência do poder público municipal, que deveria ter um cadastro eficiente daqueles que realmente necessitam de doações, de apoio, etc. e tal, que o que se viu por aí nessas semanas foi isso. Um monte de doações jogadas no lixo. No lixo. Quem é o culpado? Ué, quem você quiser. Quem jogou no lixo, que é desumano, portanto não deveria ter pegado, né? Quem fez isso como diria assim, por se aproveitar da situação, etc e tal, né? E também a gente pode dizer que o grande culpado é quem permitiu que isso fosse entregue a pessoas que não tinham necessidade de receber. Porque aí daquele que quiser dizer, ou que ousar dizer, que essas coisas que estão no lixo é porque não serviam para ninguém, serviam sim senhor. Era só, em vez de ter uma lavanderia colocada lá na beira da estrada, né, para sair na foto e fazer propaganda, que essa lavanderia estivesse colocada no centro de doações, onde se centralizariam as coisas e se higienizariam essas roupas para ser entregue para a comunidade em talvez condições melhores. Então faltou, e eu critico isso e vou criticar, não quem doa, não quem trabalha para organizar as doações, não quem tem o bom coração de dispor de um pouco do seu para ajudar aqueles que estão sofrendo. Eu critico aqueles que deveriam organizar isso, aproveitar essa monstruosa rede de solidariedade e de boa vontade que se instalou em toda a região, e eu poderia dizer em todo o Brasil, e fazer com que isso tivesse um fim melhor, que isso não fosse destinado à lata do lixo. Todo dia eu recebo aqui as pessoas dizendo assim, ó, Dr. Juan, em tal lugar tem um monte de doação que está estocado lá e não estão doando isso para as pessoas. Recebi que tem um ex-estabelecimento comercial aqui pertinho, no Varadouro, que tem estocado doações de carne, frango, linguiça, produtos alimentícios que são perecíveis, por óbvio, e que ninguém sabe para onde estão indo e para quem estão sendo doados esses produtos. E se isso se perder, será criminoso que isso aconteça. E a gente sabe que isso está estocado num galpão aqui pertinho do centro da cidade. E para que estão guardando isso? Para fazer o quê? O que farão com isso se esses produtos tinham que ser rapidamente entregues para a população que está necessitando? Não deveria estar sendo guardado para eventuais festas de apoiadores políticos do senhor prefeito, né? Ou da administração que aí está. Revolta. Você tem revolta com o quê, doutor? O senhor está vendo aí as pessoas se movendo? Sim, estou vendo. E estou achando isso fantástico. É o espírito de solidariedade do brasileiro que é incomparável. Poucos países têm um povo tão solidário, tão amável, tão afável. Mas também poucos países têm tantos canalhas que se aproveitam das situações de calamidade e das situações em que a fragilidade do povo
como está acontecendo aqui em São Sebastião. Então, esse é amigo desse, como nós dizíamos em criança, né? Eu não vou mostrar hoje, mas em momento oportuno eu vou mostrar a estoque de cestas básicas, estoque de roupas, estoque de produtos de higiene, estoque de produtos de limpeza, feitos em casa ou de assessores, ou de aparentados, ou de amigos, ou em locais utilizados por representantes políticos do município de São Sebastião. Vão utilizar para que isso? Essa que é a motivação da frase. Para que vão utilizar isso? Para dizer, eu estou te ajudando, quando na verdade quem ajudou foi toda uma comunidade sensibilizada com o que aconteceu em São Sebastião. Mas alguns vão querer tirar proveito político disso aí. Então, tá tudo aqui guardadinho. Nome, número, telefone, fotos, as doações. Não façam isso. Isso é uma tremenda canalice. Porque o ano que vem, né, na eleição de 2024, lá a partir de outubro, essas cestas básicas, quero crer, não vão durar até lá. Mas essas pessoas que receberam algo da mão desses mau caráter vão ser pressionadas para votarem neles, né? E o povo é tão bom, que pode acreditar que foram eles que doaram, quando na verdade não foram eles que doaram. Foram todos os membros de uma sociedade que participaram disso, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar nisso, mas também não tenho medo de falar. Vamos ouvir isso aqui, ó. Ver se eu consigo fazer ouvir. Aí publicadas tanto pelo senhor Juan Garcia, quanto pelo senhor Jean Costa. Eu vou citar anonimamente porque a gente já coletou todas essas provas, inclusive vocês a ele, achando que a prefeitura está gastando milhões de reais em colchões ou milhões de reais em outros tipos de limpeza. Essa informação ela foi totalmente distorcida e mais uma vez essas duas figuras ficam induzindo a opinião pública a erro, principalmente num momento crítico como esse. Tá meio barulhento, mas deu para ouvir, né? O senhor prefeito com uma cara muito pesarosa, muito sentimental. Vou mostrar que esse não é efetivamente o comportamento dele em condições normais de temperatura e pressão, né? Isso é quando precisa teatralizar alguma coisa, ele adota essa cara de vítima, né? Ele citou aí que o senhor Juan Garcia, o senhor fulano de tal, estão levantando mentiras a respeito. E eu vou mostrar aqui que não tem mentira nenhuma naquilo que foi discutido dentro de um grupo de WhatsApp e que não se deu publicidade a isso por minha parte ainda, mas agora eu faço questão de dar, porque o senhor prefeito fala como que querendo ameaçar. Olha, descobrindo alguma falcatrua que está acontecendo aqui dentro, fiquem quietinhos. Não vamos ficar quietinhos. Ele não vai ficar quietinho porque não se pode ficar quietinho quando se tem à frente da administração municipal um incompetente, contumaz, que está acostumadíssimo a desviar recursos públicos em benefício próprio. Está aí a famosa Operação Mar Revolto, que está em andamento e já está com um processo criminal envolvendo o senhor prefeito e mais 8 ou 9 figuras, para apurar o que eles fizeram com aqueles quase 40 milhões de reais que foram mal e porcamente utilizados durante a pandemia do Covid há cerca de 3 anos atrás, né?
Agora a situação parece que se repete. Mais um momento de calamidade que custou vidas de moradores de São Sebastião. Os recursos começam a fluir para dentro do município. Dinheiro do governo federal, dinheiro do governo estadual. Um absurdo de doações vindo para o município a todo instante. Um absurdo de doações. O descaramento do senhor prefeito de colocar nas revistas e jornais que o apoiam pedidos de que façam doações em dinheiro, Pix, para a Prefeitura de São Sebastião através do Fundo Social de Solidariedade, em vários pseudo-veículos de comunicação que doem dinheiro para o Fundo Social de Solidariedade. Ele não administra recurso público com responsabilidade. É um tremendo de um enganador que mente descaradamente o tempo todo para a população. E com palavras doces e cara de sofrimento, de pesar, ele tenta convencer pessoas, né? A mim não convence e jamais convencerá. Eu não tenho dó nenhuma dele. E vamos aqui demonstrar mais um pouquinho adiante que o grande culpado de tudo isso que está acontecendo chama-se prefeito de São Sebastião, o senhor Felipe Augusto. E do que é que ele está falando, né? Ele está falando disso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês, né? Seria muito importante vocês verem. Vamos ver aqui, ó. Ele está falando disso aqui, ó. Num grupo de WhatsApp, um cidadão postou vou chamar de licitação, mas não é uma licitação porque são contratações de serviços e compras feitos sem licitação, que é o que permite quando se decreta calamidade em São Sebastião. Um cidadão postou lá páginas do Portal da Transparência da Prefeitura de São Sebastião que atestam algumas compras que foram feitas. Entre elas, por exemplo, isso é página da Prefeitura de São Sebastião. Se você puxar aí no zoom, aquisição de kit de limpeza, tendo em vista o desastre ocorrido no município. Diversas residências foram atingidas, destruídas e inundadas. Além das residências que foram atingidas em face, parará, precisamos comprar kits de limpeza. Aí fizeram uma compra, né? Porque a partir do momento que se faz uma consulta de preços e se diz quem ganhou isso, já é um compromisso assumido de que se for comprar kits de limpeza, comprará daqui, né? Então, kits de limpeza. E os senhores veem que centenas e centenas, milhares de doações foram de kits de limpeza. Então, por que é que o senhor prefeito tem que comprometer aqui, ó, 112 mil reais com compra de produtos de limpeza? Kits de higiene pessoal. O senhor prefeito e vários fizeram publicidade há pouco de que estavam entregando para as pessoas kit de higiene pessoal. E aqui vai se comprar 15 mil kits de higiene pessoal ao valor de 691 mil reais, quase 700 mil reais. Kit dormitório, aqui também foi feita aquisição de kit dormitório, tendo em vista, então, kit de dormitório num total de quase 500 mil reais, né? E uma licitação, entre aspas, para a compra de colchões, né? Colchões. Uma licitação para a compra de colchões que os senhores viram que na própria foto
da Vila Amélia há dezenas de colchões lá empilhados e outras dezenas de fotos mostram colchões sendo entregues no município de São Sebastião por doação. Então, por que cargas d'água numa medida emergencial, sendo que as pessoas que eventualmente vão se servir disso, uma boa parte sequer a casa tem mais, e onde é que vai botar o colchão, né? Não tem nem a cama. Ele determina a compra de 7.000 colchões de solteiro, pelo módico valor de R$1.937.000, 2 milhões de reais. Ele veio com o argumento de que não comprou, mas vejam isso aqui, ó, isso é da Prefeitura de São Sebastião, é material oficial, licitações, embora não tenham sido feitas, porque em decreto de calamidade não há necessidade de fazer a licitação, você compra por dispensa de licitação. Licitações adjudicadas. Adjudicar é dizer que algo que você é detentor já pertence a outro, foi adjudicado. Ou seja, já foi adjudicado que ao comprar 7.000 colchões, eles serão comprados de fulano. Ao comprar 15.000 kits de higiene, serão comprados de Beltrano. Ou seja, já está oficialmente determinado que serão comprados. Quando serão comprados, aí vai depender de como está o fluxo de caixa do senhor prefeito, né? Como aqui, adjudicado a compra de caixões, serviço funerário, que nós já denunciamos e agora já é voz corrente, que esse serviço aqui está sendo pago por 2 ou 3 vezes a mais do que os valores normais praticados na nossa cidade. Serviço funerário com urna lacrada, padrão adulto, 70 urnas, 5.900 cada urna. Todo mundo sabe, já farta de documentação circulando, que essas urnas eram pagas a R$1.200 e agora estão sendo pagas a R$5.900. 5 vezes quase o preço habitual que se pagava. Locação de máquinas e caminhões, já adjudicado e já sendo contratado aí, inclusive máquinas e caminhões que, conforme eu denunciei na live passada, trazem a terra que rolou dos morros e que soterrou casas para ser depositada ali no Guaicá, num terreno particular, futuro loteamento de amigos do governo municipal. E agora, adjudicado também, kit dormitório, 7.000, colchões de solteiros, 7.000 colchões, kit de higiene pessoal, 15.000, kit limpeza, 1.000. E pouco importa o que quer argumentar o senhor prefeito de que a origem desse dinheiro seja do governo estadual, do governo federal ou do governo municipal, pouco importa. O que importa é que já está comprometido, estão alocados recursos para esse gasto. Isso é verdade incontestável. Então, se o senhor não entende assim, pergunte aos seus assessores. O senhor alocou ou imobilizou recursos desta monta para comprar kits de limpeza, kits de higiene, colchões, kit até ruim de guardar, kit dormitório, e esse dinheiro, pouco importa de onde veio, está sendo utilizado por valores que não foram submetidos à licitação. O colchão, por exemplo,
está sendo adquirido por R$ 276,80. Colchão que se encontra por aí por R$ 180. Então, nitidamente, e ainda nessa quantidade, 7 mil era para ser muito mais barato, como as urnas funerárias que o senhor está comprando. Então, o senhor não tem razão quando quer ameaçar aqueles que divulgam isso, porque isso é verdade. Se não houver controle e denúncias por parte da sociedade, novamente os munícipes de São Sebastião serão roubados pela mão grande daqueles que governam o município de São Sebastião. Ok? Graças a essas denúncias que as coisas estão em andamento por aí, né? Que as coisas estão como uma guilhotina sobre a sua cabeça, né? Por causa das traquinagens que foram feitas no passado e que nós vamos tentar a todo custo impedir que se faça agora. Tão verdadeiro isso é que nem o governo federal, nem o governo estadual teve coragem de colocar dinheiro vivo na mão da Prefeitura de São Sebastião, porque já sabe do seu passado totalmente obscuro na lida com o dinheiro público, digamos assim, né? Os recursos estão destinados para fim específico pelo governo federal, pelo governo estadual. Por isso o senhor tenta uma manobra bastante ardilosa de pedir empréstimo de 100 milhões de reais na Câmara Municipal para poder ter recursos na mão. Para fazer o que com 100 milhões de reais? As obras de contenção de estradas, as obras de contenção de morro, as casas populares que serão construídas, a desapropriação dos terrenos, todo o custo de maquinário de limpeza, tudo isso está sendo assumido pelo governo do estado ou pelo governo federal. Então, o governo municipal tem só que gerir a parte social, atendimento das pessoas, amparo, boa orientação, não deixar que falte nada para as pessoas que ficaram completamente desassistidas durante essa catástrofe. O senhor quer 100 milhões de reais, talvez agora possa ser muito bem utilizado após o pedido de cassação aprovado na Câmara Municipal em cima do seu nome. 7 vereadores optaram por abrir uma SEI para cassação do senhor prefeito. Vou ler até os nomes, para que fique justo a coisa, né? Favoráveis ao processo de a implantação da SEI para o processo de cassação. Vereadores Renato, Wagner, Fuli, Ercílio, Daniel Simões, Maurício e Pichoxó. 7. E 5 contrários. Quem foi contrário ao pedido de cassação do senhor prefeito? O Teimoso, o Nabuco, o Pierobon, o Reis e o Daniel Soares. 7 vereadores optaram por abrir um procedimento de cassação do senhor prefeito por conta de uma denúncia feita pelo Dr. Roberto Majolino, grande advogado, amigo, interessado na política sebastianense e que apresenta inúmeras denúncias contra as falcatruas que são feitas pelo governo municipal. Finalmente acataram um pedido de cassação. Um pedido de cassação feito pelo Roberto Majolino, que os vereadores, 7 deles, aprovaram e que agora vai tramitar ao longo de 90 dias para ver se caça ou não o prefeito. Mas para que casse o prefeito, esses 7 vereadores, se entenderem que tem que caçar, vão precisar de mais um. Precisam 8 votos, né? Aí vão ter que buscar entre aqueles 5, o Teimoso, Nabuco, Pierobon
Bom Reis e Daniel Soares, quem pode compartilhar do desejo deles de investigar e caçar o senhor prefeito. Agora, se derem ao senhor prefeito 100 milhões de reais de empréstimo que a comunidade vai pagar nas próximas gestões, que já temos mais de 200 milhões de empréstimos, e agora mais 100 milhões de empréstimos para serem pagos pelas próximas administrações. Se derem ao prefeito 100 milhões de reais, assim à la volonté, para que ele faça o que bem entender, isso poderá ser distribuído assim, 5 milhões para você, 7 milhões para você no seu bairro, 10 milhões para você no seu bairro, 6 milhões para você no seu bairro, e vocês gerenciam esses contratos, mas acabem com o pedido de cassação do meu mandato. Então, se os senhores vereadores aprovarem, né, esses 100 milhões de empréstimo, absolutamente sem definição de onde serão gastos pelo senhor prefeito, estarão sob suspeita da comunidade sebastianense de que esse dinheiro poderá ser rateado ou direcionado para que isso acalme ou apague o fogo da cassação do senhor prefeito. Você achou que eu não ia falar disso, né? O senhor acredita na cassação? Não, não acredito. Os poderes de convencimento do senhor prefeito são maravilhosos. Ainda mais se entregarem a ele 100 milhões de reais sem nenhum propósito definido, que poderá ser amarrado para que os vereadores façam alguma coisinha nos seus bairros e com isso possam encarar a próxima eleição e grande parte deles a reeleição com mais tranquilidade. Imagine 100 milhões à disposição e cestas básicas escondidas por tudo que é lado, roupas escondidas por tudo que é lado, kits de higiene escondidos por tudo que é lado, leites para crianças escondidas por todo que é lado, e mais ainda obras a serem feitas nos bairros patrocinados por toda a comunidade sebastianense para que agradem o eleitorado deste ou daquele que vão abafar o pedido de cassação. Está feita a minha colocação. Está feita a minha colocação. Eu terei bastante prazer em discutir mais a miúde adiante conforme o resultado dessa comissão especial para a investigação. Essa comissão especial está fundamentada, né? E o Dr. Marjolino, está aqui ele, simpático garoto, batalhador, gente da mais alta garra na luta pelas coisas públicas, foi entrevistado aqui na CBN. Esse pedido de cassação está fundamentado lá na baixaria da pandemia, quando o prefeito e os seus amiguinhos, né, detonaram com mais de 40 milhões de reais. 3 anos aproximados depois de tudo que foi denunciado por nós, por alguns vereadores à época, pelo Elton Romano, pelo Roberto Majolino, por uma série de pessoas, finalmente acendeu uma luz lá entre os vereadores e disseram assim: vamos caçar. Você conhece aquela historinha assim, que quando o animal está ferido, acuado, ele está lá no cantinho, humilhado, rebaixado, é a hora de dar a estocada final. Às vezes a estocada final na política não é para matar, mas é para manter vivo mais um ano e pouco, à custa de algumas benesses a serem distribuídas com dinheiro público. Então é assim que está o nosso governo: acuado, humilhado, dossiês entregues na mão do governador e na mão da assessoria do presidente Lula, informando
o que é que se tem de administrador dentro de São Sebastião. Senhores vereadores, gosto muito de alguns de vocês aí, tenho um grande respeito, mas eu não vou me furtar a denunciar, certo? Então, tratem a coisa com carinho aí, né? Não deixem que se levante suspeitas de que a fera está acuada e agora é hora de tirar vantagens. Não façam isso. Eu vou, nas minhas lives, são minhas, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você interpreta. Eu vou apontar essas baixarias todas. Nós temos história de luta dentro do município de São Sebastião. O governo atual aí é extremamente canalha, é extremamente covarde, é extremamente vingativo. A época da eleição, dia seguinte à eleição, o senhor prefeito transferiu um monte de servidores que estavam ligados ao nosso grupo político que então disputava a eleição e transferiu esses cidadãos pelo município inteiro, tirando-os do seu local de trabalho. Hoje, quase 2 anos e pouquinho após a nossa denúncia, a denúncia assinada por mim, era assinada por mim, Dr. Juan, então presidente do MDB. Hoje não estou mais no MDB, estou sem filiação. Vamos definir rapidamente aí nos próximos dias para que partido iremos. Denunciamos essa atrocidade, essa vingança, retaliação, essa covardia praticada contra servidores públicos de carreira. Finalmente, o juiz determinou que o prefeito pague uma multa de R$25 mil por essa atrocidade cometida contra servidores de carreira. Vingativo, revanchista, absolutamente covarde esta atitude tomada pela administração municipal. Cabe recurso ainda, mas isso já tem um gostinho de vitória, sabe? Então nós não tememos ameaças. Parabenizar todos os servidores que sofreram a mão covarde do governo sobre sua cabeça e que poderiam ter um gostinho agora de vitória, né? De vitória, sabendo que ainda há esperança de que a justiça iniba essas atitudes canalhas que alguns governantes tomam. Então, parabéns aos servidores que estão sendo vingados. Vingança não é uma boa palavra, mas estão sendo vingados com essa multa que o juiz aplicou pela transferência sem vergonha feita pelo prefeito municipal, né? E a gente tem alertado, isso aqui pode gerar outro pedido de cassação, ó. Eu tenho alertado que a Secretaria de Saúde em São Sebastião tem tomado algumas atitudes que não são típicas de quem tem responsabilidade com o dinheiro público. Dividiram as coisas. Alguém manda no hospital, a Fundação de Saúde manda mais, a Secretaria da Saúde hoje é absolutamente uma figura decorativa, etc. e tal. E chegamos ao cúmulo de ter dentro da Secretaria Municipal de Saúde, posso afirmar isso, porque está tanto a fundação como o hospital, a intervenção no hospital, tudo está sob o comando da Secretaria Municipal de Saúde. Fez terceirização irregular de mão de obra médica lá em Boiçucanga. O Tribunal de Contas acaba de condenar, decidindo pela irregularidade da contratação de uma empresa que fornece os médicos para o plantão, que já deu confusão, adoidado, já falamos desses casos por aqui, né? Alguns prováveis erros médicos bastante grosseiros praticados lá no pronto-socorro de Boiçucanga, considerando irregular a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa que fornece mão de obra. Além dos reajustes abusivos que foram feitos sobre alegações as mais fúteis possíveis, uma clara sensação
de que esse contrato está superfaturado, e toda vez que tem superfaturamento, isso se destina a algum político que gerencia esses contratos. Então o Tribunal de Contas já condenou, são mais de 7 milhões de reais pagos, entre aspas, irregularmente para essa entidade, e nós vamos acompanhar para ver quem é que vai devolver o dinheiro ou quem é que vai pagar essa má gestão de recursos públicos. A população lá no pseudo Hospital de Boiçucanga é quem está pagando o preço por enquanto, né? Esperemos que aqueles que gerenciam mal, que cuidam mal do dinheiro da população, que eles paguem por isso, né? Que eles paguem por isso. Rapidinho aqui, ó. Eu sei que é sexta-feira, você está louco para ouvir aquele barulhinho. Mas só mais um pouquinho. Eu tô cortando bastante coisa aqui da live, porque em respeito à sexta-feira, né? Mas não vou deixar de colocar algumas coisas para que você pense, né? Eu não estou aqui com os meus comentários a respeito do ocorrido aí, essa catástrofe que ocorreu com a população de São Sebastião, a busca de culpados, pois eu já sei quem são os culpados, assim como a justiça sabe quem são os culpados, assim como as autoridades sabem também quem são os culpados, e eu espero que eles sejam em pouco tempo expostos ao público. Por isso que eu estou sendo um pouco cansativo, insistente, eu sei disso, com relação a que não queiram nivelar os governos municipais passados pela amostra que temos hoje. A responsabilidade com a questão de moradia popular, de impedir que as pessoas se assentassem em áreas de risco, no nosso governo foi tratada com seriedade. Daí para diante foi tratado só como título de eleitor à disposição de políticos corruptos e mentirosos. E o que aconteceu em São Sebastião agora tem culpado, tem nome e sobrenome. Se assim não fosse, vejam que interessante, né? Logo após a minha saída da prefeitura, em 2008, explodiram as invasões em áreas de risco, e explodiram as edificações sem autorização da prefeitura de São Sebastião, mas incentivadas e estimuladas por políticos e administradores que não tinham o menor respeito com a vida das pessoas. Com a vida das pessoas, vou repetir. E tanto é assim que agora dezenas de cidadãos pagaram com a vida a irresponsabilidade de governos que me sucederam. Pagaram com a vida a irresponsabilidade praticada por governos que me sucederam. Ponto. Você pode não gostar do Dr. Juan, achar que ele é muito duro, que ele é isso, que ele é aquilo, mas você jamais vai apontar o dedo para mim e dizer que eu não fiz o que tinha para ser feito. E não fiz porque fui obrigado a fazê-lo. Fiz em respeito à vida dos cidadãos que habitam nossa cidade. E a partir daí a coisa correu frouxa. Palavras do promotor público na ação civil pública referente à Vila do Saí. Não há como se aguardar pela finalização do processo de regularização fundiária para que sejam adotadas medidas efetivas quanto às áreas de risco, notadamente frente à evidente e histórica omissão da municipalidade nesse ponto. Não está falando de mim. Não está falando de mim. E sem intervenção judicial efetiva, nada impedirá que a ocorrência de novos eventos naturais extremos
ceife vidas no município de São Sebastião. Palavras do Ministério Público, na qual não se encaixa o meu governo. Ação de 2021 que determinou que fossem adotadas condutas para que vidas não fossem ceifadas. E quais as condutas que foram adotadas pela administração pública? Viajar para Miami, abrir escritório em Dubai, fazer um tour por Nova York, espancar algumas mulheres, etc, etc, etc. E o povo relegado a segundo plano. Pouquíssima importância para os moradores da cidade. Foco no enriquecimento e na propaganda enganosa distribuída aos quatro ventos para que louvassem um governo aplaudido por dezenas, centenas de comissionados pagos com dinheiro público. Então, bendito e repito, a tragédia era anunciada, porque não houve responsabilidade de administradores nos últimos anos para com a vida das pessoas que estavam desesperadamente procurando um lugar para morar. Eu me permito mostrar algumas coisinhas, né? Material que é interessante que você tenha. O Elton, em 2013, geóloga compara Morro de Juqueí a bomba relógio prestes a explodir. Morro do Esquimó, 2013. Morro do Esquimó tem risco iminente de escorregamento de terra, mas a ocupação não para de crescer. O meu governo se encerrou em 2008. De 2005 a 2008, o Morro do Esquimó teve o controle da sua expansão feita pelo meu governo. Muitos moradores lá não foram compreensivos com o nosso gesto de preservar a vida daqueles que ali estavam. Deixamos, inclusive, para o Morro do Esquimó, áreas com decreto de desapropriação na parte baixa para acomodar as famílias que estavam ali no morro, como fizemos lá na Tropicanga, e que assim que saímos lá na Tropicanga voltaram a ocupar o Morro do 51 e pessoas colocaram suas vidas em risco agora. E o prefeito, de uma maneira canalha, diz agora que a Tropicanga vai desaparecer do mapa de São Sebastião, porque não zelaram pelo local, não zelaram pelo crescimento do local. Assim como no Esquimó, quando nós saímos, deixamos as áreas decretadas e 1.200.000 em caixas obtidos do governo federal para realocar essas famílias para a parte baixa. Então, logo saímos, tudo isso foi abandonado. Hoje, 15 anos depois, 4 pessoas perderam a vida no Morro do Esquimó pelo deslizamento de terra. Tem nome e sobrenome as pessoas que promoveram essa catástrofe no município de São Sebastião. Não foi só efeito do volume grande de água que caiu, 650 milímetros de água. Foi porque não havia condição de infraestrutura e saneamento para que esta água não causasse transtorno, e pegaram a todos desprevenidos, embora orientados desde a nossa época de prefeito de São Sebastião. Senhores, senhoras, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Eu tenho mais algumas coisinhas para falar, mas deixo para a próxima quinta-feira, porque esse assunto não pode se esgotar. Porque enquanto tiver cidadão postando em redes sociais que todos os prefeitos têm culpa, Dr. Juan foi o que mais derrubou,
postando mentiras como essas, eu vou ficar aqui falando. Porque o povo de São Sebastião, todo ele, tem que fazer do seu instrumento, o voto, o uso mais consciente e informado possível. Não pode, de maneira alguma, trocar ou ser enganado na hora do seu voto. Você tem que diferenciar. Aqueles que encaram a administração pública com seriedade e aqueles que encaram como uma aventura para poderem se enriquecer ou se projetar no mundo político. Ok? Então, essa mensagem vai para uma série de pessoas que eu não vou citar o nome. Não são muitos, uns 10 ou 12 que postam algumas besteirinhas na rede social. Sintam-se tocados. Eu quero que o seu coração receba a mensagem de que não é verdade o que a boca de vocês transmite. O governo Juan Garcia foi extremamente cauteloso e tentou a todo custo preservar as vidas dos mais pobres do município, diferente do que você viu após a nossa saída. Muito obrigado. Sexta-feira, beba com moderação, cuidado. Quinta-feira que vem nós nos vemos e não se esqueça, né? Nós temos que conversar bastante sobre aqueles que querem dominar São Sebastião. O nosso grupo é 100% São Sebastião. Ninguém vai mais tirar proveito da nossa cidade, tanto político como financeiro, porque nós vamos enfrentar isso com muita valentia. E você está convidado a participar desse grupo aqui, ok? Quinta-feira nos vemos. Um grande abraço, bom fim de semana, muita saúde e paz para vocês.